exatamente, o professor não. Parabéns, pessoal. Fazer silêncio lá pra frente, prestar atenção aqui. Dá um pouquinho a água, para a gente estar mais a pegar com os dois. Tô brincando. Chega. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre um pensador contemporâneo, um sociólogo, chamado Harry Breverman. Ele que viveu de 1920 a 1976, portanto, no século XX, e vai falar sobre o processo de desqualificação. Segundo ele, nós vivemos num momento em que quanto mais sofisticadas as máquinas usadas no processo produtivo, menos qualificação precisa ter o trabalhador. E menos qualificado nós estamos. E essa qualificação acaba que se expande para todos os aspectos. Isso mostra que nós estamos cada vez mais ignorantes. Ignorantes em relação àquilo que a gente produz. A gente produz, mas participa de uma parte mínima do processo produtivo e não tem consciência do todo da produção, assim também como na sociedade. A gente é um átomo numa sociedade extremamente complexa e estamos cada vez mais ignorantes de como que funciona essa sociedade e qual é o nosso papel de fato aqui, né? Então a reflexão do Breverman começa, na verdade, bem antes. Em 1911, o engenheiro mecânico norte-americano, o Frederick Winslow Taylor, ele publicou os princípios da administração científica. Esses princípios da administração científica levou ao Taylorismo. O que foi o Taylorismo? O Taylorismo foi uma implementação de um processo produtivo extremamente racional. Então, houve uma divisão do processo produtivo de uma mercadoria, de um produto. Cada trabalhador ficava responsável por fazer um movimento mínimo ali, para que assim produzisse cada vez mais em cada vez menos tempo. Se o trabalhador precisasse fazer todo o processo produtivo, ou muitos movimentos sofisticados, isso atrapalharia a produção. Então, houve uma divisão significativa do processo produtivo, e cada um, com movimentos repetitivos, fazia uma parte do processo. Vocês já assistiram ao filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin? Já, né? O professor da viagem passou para a gente assistir. Ali nós temos um modelo, um exemplo de como funciona o Taylorismo, né? Ele fica ali o tempo inteiro, de repente ele vai perdendo a consciência do processo produtivo. Ele não vê o produto por inteiro daquilo que ele está participando da produção. Então, com o advento, com a sofisticação das máquinas, da tecnologia, há cada vez menos exigência de que a gente tenha consciência, o conhecimento, a qualificação para poder operar. Na verdade, nós vamos nos tornando cada vez mais peças de uma máquina, e uma peça descartável. Tanto que os operários de hoje já não têm mais aquela estabilidade do serviço. Nós somos cada vez mais descartáveis e somos cada vez mais fáceis de ser mandados embora. Antigamente um sujeito começava a trabalhar num lugar e não morria, ou vivia toda a sua vida até aposentar trabalhando no mesmo lugar. Hoje não existe isso mais, por quê? Todos nós estamos nos tornando descartáveis. Com as máquinas, com a tecnologia, o ser humano vai se tornar cada vez mais dispensável, pelo menos no nosso trabalho. Com a inteligência artificial agora, então, até serviços que exigiam uma qualificação maior já não vão mais existir. Por quê? Porque quem vai fazer esse serviço é a inteligência artificial. E isso vai ser cada vez menos necessário que a gente se qualifique. Desqualificados, a gente perde cada vez mais consciência e capacidade de compreender não só o processo produtivo, a economia, mas como toda a realidade social. A gente não vai compreender mais o mundo, porque o trabalho é uma forma de compreender o mundo que amplia a nossa mente para poder visualizar e perceber e compreender outras realidades. Né? Na década de 50, a tradução para o inglês dos escritos de Karl Marx sobre alienação, esse processo é chamado de alienação. O que é alienação? É quando a sua consciência é tirada de você. Você não tem mais consciência daquilo que você produz, você é só uma parte do processo produtivo. Antigamente o artesão fazia desde a extração da matéria-prima até a finalização do produto de mercadoria. Agora o artesão não existe mais o artesão. Agora é cada um individualmente fazendo uma parte, um parafuso, ou fazendo uma parte mínima ali do processo produtivo, sem ter consciência do produto final. Né? Então isso é alienação. E essa alienação se estende, vai mostrar Marx. A alienação não fica só no processo produtivo, fica também na sociedade.
A religião hoje aliena e não deixa a gente perceber que a gente é explorado, que a gente é manipulado, que a gente é usurpado nos nossos direitos e assim sucessivamente, né? Então essa alienação faz com que a sociologia anglófona, né, de língua inglesa, volte a se interessar por sua alma. Em 1958, na verdade, o pensador norte-americano James Bright, ele publicou a obra Automação e Administração, advertindo da relação entre automação e desqualificação, né? Esse processo de automação, agora com inteligência artificial, isso vai acentuar ainda mais, vai desqualificando a gente. Desqualificando a gente vai também diminuindo a nossa capacidade de compreender o processo produtivo, a economia e a realidade. Então, na década de 1950, a mecanização causou a disseminação da alienação entre os trabalhadores sem qualificação ou de baixa qualificação dos Estados Unidos da América. Na década de 1970, tem um relatório do governo norte-americano intitulado aí, Trabalho dos Estados Unidos da América, concluiu que o número significativo de trabalhadores está insatisfeito com o seu emprego. As pessoas estão cada vez mais insatisfeitas com aquilo que estão fazendo. Por quê? Porque não vêem sentido no que fazem. Não se realizam naquilo que fazem, realizam a outros. Eu estou trabalhando aqui, mas não estou me realizando enquanto eu trabalho. Eu estou realizando o outro, estou fazendo com que outro fique rico, com que outro, né, tenha uma vida boa, enquanto a minha vida é miserável, né, e dificultosa. Terminando aqui. Então, a economia norte-americana passa por uma rápida industrialização nos anos 50. A divisão científica do trabalho enfatiza a racionalização do cálculo, o controle. Os trabalhadores fabris qualificados e funcionários administrativos são alienados pelo aumento da automação e do controle gerencial. Então, ficamos cada vez mais alienados, ou seja, alheios a tudo que está acontecendo. Como se estivéssemos sendo usurpados da percepção. Alegações de aumento no treinamento, da qualificação e da educação se mostram falsos, conforme aí cai o nível geral de qualificação dos trabalhadores. Então, multiplicar o nível de qualificação, mais bom a gente fica e mais incapaz de compreender, né? Então, esse é um mito do trabalho qualificado, né? Teoricamente, exigiria cada vez um trabalho mais qualificado no capitalismo, mas não. O trabalho agora é cada vez menos qualificado, cada vez mais é as máquinas, a tecnologia, agora a inteligência artificial que vai realizar o trabalho qualificado. Isso vai causando uma erosão progressiva da qualificação. Então, o processo industrial e organização roubaram a herança profissional aí do artífice do artesão. O artesão que sabia, que participava de todo o processo produtivo da sua arte. Agora não, o indivíduo está alienado. Ele é só uma máquina, ele é só uma peça, uma engrenagem, é uma peça descartável. A lei de produção da obra nos anos 50, da Alemanha Ocidental, né, a subdivisão do trabalho aumentou a eficiência, mas, segundo Breverman, desqualificava e degradava os trabalhadores. Estamos cada vez mais desqualificados e degradados, né?